desde a Reforma Protestante. O reverendo Augustus Nicodemos, comentando sobre o impacto da Reforma Protestante na educação e na ciência, disse: a Reforma Protestante mudou todos os aspectos da vida. Mudou também continentes e criou nações. Na visão reformada, Cristo é Senhor de todas as áreas da vida: artes, economia, política, educação. John Lennox, em Por que a ciência não consegue enterrar Deus, diz: o cientista é incapaz de responder a perguntas como: por que o universo passou a existir? Qual é o significado da existência humana? O que acontece depois que morremos? As maiores universidades do mundo tiveram o privilégio de observar o impacto da Reforma Protestante, sendo a Harvard Divinity School a principal. Em seu logotipo pode-se ver 2 livros abertos voltados para cima e outro logo abaixo voltado para baixo. Acima destes, a palavra veritas, verdade. O sentido é: existe um limite para a razão que depende da revelação divina. Isto é, toda a ciência deve se submeter à verdade de Deus. Mas muitos cientistas não pensam assim. Podemos consultar os escritos de Stephen Hawking, um ateu, e perceber que ele retira a existência e a necessidade de um Deus criador de toda a descoberta científica, colocando o ser humano como autor e centro de todo conhecimento. Paula Bianchi-Homer, no seu trabalho As Influências das Crenças Protestantes, afirma: a espiritualidade ou envolvimento com as crenças religiosas ultrapassa a visão materialista, notadamente própria da vida humana, e age no sentido de promover um senso de propósito e de significado para a vida. Ter propósitos claros auxilia o ser humano a desenvolver tanto a capacidade de experimentar a resiliência diante de dificuldades, como também maior resistência em relação ao estresse gerado pela situação da doença. Os instrumentos de qualidade de vida da Organização Mundial de Saúde, além de considerar a saúde física e psicológica, também se referem aos aspectos ambientais, culturais, sistemas de valores, relacionamentos interpessoais, e tem incluído em sua avaliação os aspectos religiosos, ou seja, a dimensão espiritual das pessoas. A maneira pela qual esses mecanismos afetam a saúde não está definitivamente esclarecida, e vários estudiosos têm se dedicado a esse entendimento, trabalhando com 2 hipóteses principais. Ou as crenças podem influenciar de forma direta, a partir de si mesmas, ou talvez o façam mediadas por explicações dadas pela psicologia, aspectos sociais ou fisiológicos. O que se concorda de fato é que o coping, ou enfrentamento religioso e espiritual, pode contribuir nessa investigação. Citando Isaac Newton, a brilhante cientista cristã doutora Nancy Pearcey comenta em seu livro A Alma da Ciência que Newton, ao reduzir uma grande variedade de fenômenos naturais a leis matemáticas, desde a órbita dos planetas até as marés dos oceanos, convenceu a muitos estudiosos que a natureza é um sistema unificado que trabalha de acordo com certas leis. Para ele, os princípios ativos eram canais de atividade ordenadora de Deus dentro do mundo. Para Newton, a causa final de todas as coisas é Deus. Mesmo na descoberta sobre a gravidade, ele dizia que dependia da presença imediata de Deus e de sua atividade, tanto quanto a respiração de um organismo depende do princípio de vida interior, e não podiam ser explicados em termos puramente mecânicos. Nancy Pearcey diz: ele via na ordem cósmica as provas de um plano inteligente. De acordo com ele, o principal objetivo da ciência é realizar uma argumentação retrospectiva ao longo da cadeia de causas e efeitos mecânicos
até chegar à primeira de todas as causas, que certamente não é mecânica. Ele dizia: é possível o olho ter sido projetado sem qualquer aptidão no campo da óptica? Perguntou ele. Ou o ouvido sem o conhecimento dos sons? De fato, a própria imagem de Newton do universo, como uma máquina perfeitamente ajustada ou como um dispositivo, promovia a ideia de um criador, assim como um relógio indica a existência de um relojoeiro. Helenivação Capelã Hospitalar, Associação de Capelania na Saúde. A ACS leva o conforto e a esperança em meio à dor nos hospitais. Ajude-nos a continuar ajudando aqueles que sofrem. Acesse capelanianasaude.org.br e saiba como nos ajudar.